Graus aqui no centro de Veranópolis, instabilidade do tempo, visibilidade prejudicada. Alessandra Bernardi também aqui com o jornalismo da tua Rádio Veranense. Temos visita aqui, estávamos aguardando também esse contato, né, Alessandra? Isso aí, Dirceu, invadindo um pouco o programa em alta, que iniciaria agora a uma com o Evandro Farenzena, mas afinal a gente tem um assunto muito importante para tratar, que é a nossa BR-470, Serra das Antas, e quem conversa conosco é o chefe de serviço do DENIT, Adalberto Jurac, ele que já teve muitos contatos conosco via áudio, via telefone, e hoje pôde estar aqui para conversar com a gente, e depois de uma alegria, né? Conseguiu cruzar do lado de Bento Gonçalves para Veranópolis pela primeira vez no dia de ontem. E eu acho que a gente começa falando sobre isso, né, Adalberto? Sobre como está a 470 hoje e quais são os próximos passos a partir de agora. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Dirceu. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da tua Rádio Veranense que nos acompanhem, pessoal de Veranópolis, região toda. Mais uma oportunidade de conversar e trazer de forma transparente o que está acontecendo na BR-470 e o que o DENIT vem fazendo na BR-470. E ontem, pela primeira vez desde o dia 1º, a gente conseguiu ultrapassar o último ponto com as máquinas e estabelecer, então, um caminho interno que conseguíssemos vir do lado de Bento para o lado de Veranópolis. E com isso já participamos ontem da reunião da Associação Comercial e Industrial de Veranópolis, também trouxemos as informações para as diversas pessoas ali presentes, prefeitos, empresários, representantes de imprensa, representantes regionais. E o que está acontecendo ali? Desde a chuva do dia que iniciou dia 30, depois a chuva do dia 1º, que foi o maior volume, tivemos praticamente 500 milímetros de chuva em 3 dias. Isso é muito, muito superior a qualquer média de precipitação mensal. Tivemos uma série de danos, muitos danos e danos graves em toda a extensão da rodovia, principalmente nos quilômetros que aproximam da ponte do Rio das Antas. Deslizamentos, escorregamentos, a gente chama de fluxo de detritos, que, fazendo uma comparação com uma avalanche, né? Avalanche de neve, a gente faz o que houve ali foi uma avalanche de água, de pedras, de árvore e de solo, que acabou em vários locais atingindo a rodovia, atingindo moradias, atingindo o restaurante, como foi o caso do Colau, atingindo a Casa Buco com parte da propriedade e assim em vários outros locais. Desde então, se estabeleceu como prioridade a remoção das pessoas que ali estavam, né? Ficaram muitos veículos ilhados. Isso foi um trabalho muito bem coordenado com a PRF, Defesa Civil, resgatistas, bombeiros, e o DENIT passou então a fazer uma avaliação da situação e avançar com o equipamento para tentar chegar em todos os pontos. Primeiro para auxiliar sim os resgates, depois para tirar os veículos que ficaram ilhados entre um deslizamento e outro, e também para que a gente pudesse fazer uma avaliação do todo. Então, se trabalhou muito desde então. A chuva, vocês têm acompanhado, ela não para, voltou a chover no fim de semana, choveu muito, estava chovendo hoje de novo, então todo dia, um dia sem chuva para 2 ou 3 dias de chuva. É isso que a gente enfrentou desde o início de maio. Enfim, ontem a gente conseguiu ultrapassar com o último ponto. Hoje mesmo finalizamos os levantamentos do que ocorreu. Nós estamos considerando 83 pontos de danos à rodovia, danos geotécnicos. Em várias partes desses danos, a rodovia não está mais ali. A gente conseguiu estabelecer um caminho de serviço, fazendo um avanço para cima do talude ou depositando o material remanescente para que conseguimos passar com as caminhonetes 4x4, com equipamento, com arreto, com os caminhões, justamente para, a partir de então, a gente ter os subsídios para passar as contratações, né? Contratações para a reconstrução da nossa BR-470.
E o trabalho também sempre com dificuldade, porque continuando a chuva, continuando as condições, com a segurança, mas sempre sob a análise também de técnicos para se fazer esse trabalho de limpeza, de retirada. Exato, ela apresenta risco em todos esses locais, porque são fenômenos que não estabilizaram, né? Com a chuva, há possibilidade de novos deslizamentos, há possibilidade, inclusive, de aumentar os existentes. Então, o que o pessoal tem feito, trabalhar enquanto tem condição e tem segurança. Enfim, estamos seguindo com as limpezas, o que a gente fez foi abrir caminho, acabei de passar por um dos locais agora, ainda está todo tomado de solo, de lodo, desses deslizamentos, e as máquinas agora trabalham nessa limpeza. E nós, a engenharia do DENIT, está trabalhando agora para providenciar os anteprojetos de forma a passar a fazer as contratações emergenciais. Pontos mais críticos, eu acho que a gente pode falar sobre isso. Ontem, na reunião, você falou sobre os 2 cotovelos próximo à Casa Buco. Agora você mencionou também próximo às cabeceiras da ponte Ernesto Dornelles. Algum outro ponto também que tem essa questão de maior cuidado, talvez? Esses pontos são bem marcantes. Ali na Casa Buco já eram 2 talvegs, 2 locais onde a água descia, então, do talude. E aí foram 2 pontos que tiveram esse fluxo de detritos. Então, essa avalanche aí, fazendo uma comparação, essa avalanche com rocha, com árvores, inclusive ali na Casa Buco, trouxe junto o viaduto ferroviário ali da linha férrea de Jabuticaba, foi todo trazido para cima da rodovia. Então, teve uma perda total da ferrovia lá em cima, isso tudo veio para a rodovia. Então, o dano ali foi muito grande nesses 2 pontos. Esses 2 pontos são pontos que a gente já está fazendo os levantamentos necessários como sugestão, por exemplo, nesses 2 locais, em vez de a gente manter a curva como era antes, a gente fazer um viaduto e deixando um espaço para que um possível evento dessa magnitude passe por baixo desse viaduto. Então, para ver, dando o exemplo de quais são as ações que a gente vem tomando. A cabeceira da ponte do lado de Veranópolis também foi muito avariada por um processo muito semelhante, é um processo também de fluxo de detritos. Para ter uma ideia, eu acho que ele começa lá em cima, no mirante da ponte. A gente já levantou 600 metros de extensão por 90, de 80 e poucos de largura, se transformou num rio de lama, de pedra, e desceu tudo. E foi aonde pegou também o restaurante do Colau. Ali os danos são muito graves, embora a ponte não esteja com grandes avarias, a não ser os guarda-corpo dela e a cabeceira que foram levados, então, por esses escombros. Um pouco acima, 2 quilômetros acima, também tem um local onde a rodovia está lá com menos de 3 metros e ainda com um talude negativo. A gente passa a ver o asfalto está pendurado, quase que um pendurado na rocha. E numa condição que a gente está avaliando e monitorando, e é um ponto que acaba, sim, trazendo um risco de novo deslizamento, assim como houve essa noite. Nesse ponto, a uns 20 metros para cima, em direção a Veranópolis, teve uma nova queda de barreira e trouxe todo esse material na pista, que foi feita a limpeza no dia de hoje. Então, são muitas ocorrências. Então, são 87 pontos que a gente juntou em 83 pontos, porque tem alguns que tem os 2 lados da rodovia, 83 anteprojetos para contratação de obras. Você falou em viadutos. Túneis são pensados também para esses locais? O túnel, em 2 pontos, olhando então de cima com as imagens do Google, com as imagens da nossa filmagem, parece ser uma solução. O que acontece no túnel? O túnel, nesse caso da rodovia, ela encurta a extensão da via. Então, o que acontece? Ela já tem uma rampa bastante acentuada. Quando eu encurto o comprimento fazendo um túnel, acaba que a rampa aumenta muito. Nos 2 locais que a gente viu que seriam possíveis de a gente pensar em túneis, a rampa passaria de 7, quase 8 para 13%.
Hoje, um projeto do DENIT estipula a rampa máxima de 6. Adota-se em casos muito especiais, por caso da Serra da Rocinha, ali na 285, que, para quem liga São José dos Ausentes a Santa Catarina, ali tem uma rampa de 10. Mas pensar em rampa maior que 10 é algo que praticamente impossibilita tráfego seguro de caminhões. Então, um túnel nos 2 pontos passaria por uma rampa de 13%. Os túneis foram descartados. A gente não descarta e isso tudo vai ser motivo de estudo. Algumas condições de meio túnel. O que é isso? Você faz uma cobertura da rodovia para que novos exemplos passem por cima dela. E aí cria-se, então, um túnel nesse sentido. Isso também tem pontos que a gente vai sugerir ao projetista algo nesse sentido. A gente relembra ao nosso ouvinte, né, que estamos conversando com o Adalberto Jurac, ele que é engenheiro do DENIT e está trabalhando aqui na nossa região, também chefe de serviço aqui do departamento. Só para a gente colocar até para o nosso ouvinte, você fala em talude, né? Existe talude de corte, que é o que é acima da rodovia, e o de aterro, que é a parte abaixo, né? Mais conhecido como barranco para nós. Sim. Aqui popularmente, né? Certo, isso aí, exatamente. Então, nessas ocorrências nós temos de tudo, né? Teve quedas de cima do talude de corte e teve pontos onde a rodovia foi elevada, que o talude de aterro não existe mais, né? Então, foram muitos danos e danos bastante severos. Acho que um panorama agora, né, dos serviços que o DENIT vai fazer, você mencionou da questão dos viadutos, mas existe uma previsão de início de... Eu sei que vocês já estão trabalhando, né, mas de começar propriamente os serviços de obra, também existe uma estimativa de tempo, muito se fala sobre tempo, né? Quanto tempo para a gente ter a nossa Serra das Antas de volta? Veja que desde o dia 1º a gente vem tomando várias ações. Nós, naquela semana, ainda decretamos emergência. O DENIT decretou emergência e o decreto de emergência acaba dando condição de fazermos contratações mais ágeis. Desde então, a gente passou a fazer o levantamento de todos os pontos, caracterizando cada um deles, né, para, a partir de então, buscarmos a elaboração dos anteprojetos. Nós tivemos, em 2 oportunidades, a vinda, na semana anterior, dos diretores do DENIT. Nós tivemos o diretor de obras, Fábio Nunes, e o diretor de projetos, Luiz Guilherme, na semana anterior. E, no sábado, o diretor-geral do órgão, que é o Fabrício Galvão, mostrando a importância de tudo o que aconteceu e fazendo com que os diretores viessem, se aproximassem do local, fizeram a vistoria até a ponte. Nessa semana a gente teve novamente a visita dos diretores e a visita do ministro Renan Filho, que veio ao estado, fez agenda na terça-feira em Caxias do Sul e na quarta-feira passou o dia com a gente. Também trouxemos o ministro até o local, que é muito importante. Você vê uma imagem aérea, vê uma foto, vê um vídeo, você tem uma dimensão. Agora, quando você chega ali, por exemplo, na Casa Buca e vê que aquela mancha preta que cruzou a rodovia tem mais de 50 metros de profundidade, ou você olha para cima que aquilo ultrapassa 200 metros de altura e vê que o próprio viaduto da ferrovia foi todo trazido para cima da via, você passa a ter uma outra dimensão do que está acontecendo. Então, foi muito importante a vinda do ministro. O governo federal é representado pelo ministro dos Transportes, o DENIT integra o Ministério dos Transportes. O governo federal também, no sábado, anunciou via medida provisória a liberação de 12 bi para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Desses 12 bi, nós já temos 1.185 bilhões destinados às obras de reconstrução das rodovias federais. Comentei ontem aqui na CIV que a rodovia BR-470 deve receber obras que ultrapassem o valor de 500 milhões. A gente está falando de meio bi para reconstruir. Então, todas essas ações já foram encaminhadas, tomadas, que precedem a contratação das obras. Nós tínhamos uma empresa contratada para desenvolver projetos desta área de geotecnia, a empresa MMF, que está aqui com a gente, vai assumir boa parte desses projetos, desses anteprojetos. Nós temos uma empresa contratada, que é a empresa Cel Engenharia, que está tratando dos problemas do que aconteceu em novembro, já de forma emergencial.
e a gente mostrou ao ministro que é uma possibilidade de a gente aumentar aquele limite de 25% de aditivo, trazendo outros pontos para dentro do contrato da CEL. A CEL está trabalhando em Carlos Barbosa, está trabalhando em Bento Gonçalves, em 3 locais. Vai passar a trabalhar aqui em Veranópolis, em algumas contenções de rocha. Então, a gente já tem obra dentro desse segmento de emergência. A gente está trazendo, tentando a oportunidade de utilizar o pessoal que está aqui presente, então, aditando esses contratos, trazendo mais pontos para dentro desses contratos em atividade. Nós estamos aqui com sobrevoo de drone, que é um levantamento de topografia com laser pulsante, que vai dar um escaneamento da via. Isso agiliza muito a topografia, que dá subsídios aos projetos. Esse escaneamento, então, nos dá uma agilidade muito grande ante uma topografia convencional. Ele está em andamento. Nós contratamos uma supervisão e apoio a projetos, que teve ontem, essa manhã, ontem saiu o resultado, hoje teve a publicação, então a gente já tem uma empresa definida que vai nos acompanhar na execução desses projetos. As limpezas estão sendo feitas pela empresa Neovia, que é a contratada para conservação e manutenção, só que, claro, o quantitativo desse contrato dela é bem menor do que se precisa para fazer toda essa limpeza. Então, a gente também está elaborando um plano de trabalho e deve contratar, na semana que vem, uma empresa, alguma das empresas, para continuar com essa limpeza, com hora de máquina, com escavação, com carregamento, com transporte, com enrocamento, com novos bueiros, onde precisa ser implantados novos bueiros. Então, são todas as ações que a gente vem tomando pelo DENIT e pelo Ministério, em prol de a gente ter agilidade. E aí todo mundo pede, e quando vai voltar o tráfego? Citando esses 83, 87 pontos que a gente tem tratado ao longo desse segmento aqui, de Bento a Veranópolis, não é a curto prazo. A gente está estudando, inclusive, alternativas nesses locais onde a gente não tem mais a rodovia, como é o caso ali na Casabuco, em 2 pontos, como é esse caso aqui a 2 quilômetros da ponte, que é onde não há mais a pista. Até queremos um desafio com essas empresas que estão aqui do agente, nós precisamos de uma ponte de ferro que a gente possa implantar ela, uma ponte metálica, para propiciar o trânsito local, de repente, de veículos leves, ou de ambulâncias, ou de veículos de segurança. Então, eles estão estudando, já fizeram isso em Niterói. Essa empresa tem experiência de ter feito lá. Ela fez uma ponte metálica provisória e aí construiu a obra do lado e depois retirou a ponte metálica. Então, hoje, na situação atual, que a gente tem aqui é um caminho de serviço para o equipamento. Não há condição de segurança nenhuma de a gente liberar o tráfego para trânsito normal, seja de veículos leves, seja de veículos médios e pesados. Então, não há uma previsão. A gente acha que são meses de interdição pela frente. Os esforços são totais para que o prazo seja o menor possível. Nós temos um plano de ação, dependendo do que vai acontecendo em termos de obra, a gente pode pensar em liberar, pode liberar por algum momento, por alguns períodos do dia, pode liberar com comboio, onde um veículo nosso acompanha, que todos os veículos passam e fecha ela novamente, porque com 83, 87 pontos de problemas, nós temos no mínimo 40 equipes de obra trabalhando ao mesmo tempo, com o equipamento se posicionando na pista para trabalhar, para fazendo o carregamento, com caminhões transportando para cima e para baixo. Então, por esses caminhos de serviço muito estreitos, sem condição nenhuma de pensar em liberar tráfego nesse momento. Pensando nesse tempo realmente que vai ser extenso, uma das soluções são as rotas alternativas que se busca aqui na região. Uma delas seria por Cotiporã, a Bento Gonçalves. Agora tivemos a infelicidade da parte da ponte ser levada. E também nós temos como outra alternativa a 437. Inclusive ontem, no fim da tarde, você esteve acompanhando o prefeito para ver a questão do local também. O DENIT vai auxiliar os municípios da região de alguma forma nesse trabalho em vias alternativas? Hoje nós temos um caminho alternativo, uma rota alternativa, que é a rodovia federal, a
a BR-470 que liga a Lagoa Vermelha. Ela tem os seus 40 quilômetros de estrada de chão, mas desses 40 nós temos no mínimo 23 quilômetros de tratamento com aquele material que a gente retira da manutenção, o material fresado. Ela está em muito boas condições para uma rodovia não pavimentada. Os outros 20 quilômetros que estão mais no meio são segmentos com cascalhos, são segmentos que estão muito firmes e com condição boa de tráfego. Hoje é uma das rotas alternativas pela BR-470, para quem for fazer a ligação. Claro, Lagoa Vermelha e Vacaria depois. A ponte de Cotiporã era um caminho alternativo. Vimos tratando com o prefeito Ivelto, com o prefeito Diogo de Bento Gonçalves, prefeito Valdemar, sobre um apoio, sim, do DENIT, do governo federal. Levamos o ministro na quarta-feira até o trecho alternativo em Faria Lemos. O ministro conheceu o caminho. Ao nós chegarmos na ponte de Cotiporã, 2 moradores, 2 senhores no local de a ponte não está mais lá. Nós moramos aqui a vida toda. O movimento da água está diferente da metade para o lado de Cotiporã, é sinal que a ponte não está mais lá. Algo quase inacreditável, né? Poxa, parece nada está tão ruim que não possa piorar, né? E confirmou, baixou a água, onde a gente confirmou que a metade da ponte, 6 vãos da ponte, em torno de 15 metros, o tabuleiro não está mais lá. Então, inviabilizou totalmente esse caminho de rota alternativa. E sei que Cotiporã está buscando alternativas, a Prefeitura de Bento Gonçalves está buscando alternativa. Eu levei a empresa que trabalha para nós com pontes também para sugerir alguma alternativa. A gente está numa região aqui de várias empresas próximas que trabalham com metal, né? A gente tem aqui em Nova Bassano, a gente tem empresas da área que possam ser utilizadas para uma reconstrução de forma mais rápida com estrutura metálica. O pessoal está lá, agora de tarde volto a falar com o prefeito Ivelton sobre o assunto e tentando sempre verificar se a gente consegue de alguma forma ajudar, né? Estamos com um monte de trabalho, tem uma carga muito grande na 470, mas se de alguma forma a gente puder ajudar as prefeituras, a gente vai fazer. Assim como fizemos com o prefeito Evandro de Vila Flores e junto ao prefeito de Antônio Prado, que aqui estava em Veranópolis, também percorremos o trecho de estrada de chão. Eles tinham algumas preocupações. Nós temos algumas placas de seta, de delineadores disponíveis. Disponibilizamos para eles colocar nesses lugares com um pouco uma largura. É um trecho estreito, é um trecho de pouca largura, é um trecho que em algumas oportunidades não passam 2 caminhões. A gente viu muitos caminhões grandes passando. A gente está disponibilizando essas placas para o prefeito. Tivemos a notícia que o governo do estado também está botando uma patrulha, uma equipe para fazer o patrulhamento e colocar brita. Então, foi isso que a gente acompanhou, então, os 2 prefeitos no dia de ontem, e tivemos a boa notícia do governo do estado também na manutenção dali. A gente está acompanhando e conversando com eles quase que diariamente, né? Acho que até para sanar uma curiosidade dos nossos ouvintes, inclusive agora no almoço, quando eu estava ali para almoçar, me questionaram a respeito de qual o lado mais danificado, Veranópolis ou Bento? Eu até falo nós pelo Dirceu Tedesco, nós percorremos parte da Serra das Antas na BR-470 até aquele bloqueio que tinha ontem e nós tivemos uma visão, mas você que conseguiu ver o todo, é possível precisar? Nós vimos acompanhando diariamente. Eu cheguei no dia 1º e saí no domingo do Dia das Mães, voltei na segunda-feira, então praticamente todos os dias. E nós temos também o engenheiro Jefferson Colares, da supervisora de obras, que é residente em Carlos Barbosa, então é o nosso engenheiro residente aqui pela supervisão, que acompanha todos os dias. Nós vimos acompanhando lá de Bento. Tínhamos o Josué, que é o engenheiro também da supervisora, que acompanhou todo o trabalho junto com a empresa Nelvia e as empresas contratadas, aos quais a gente agradece bastante, porque não faltou empenho em momento algum, tanto os nossos engenheiros quanto os profissionais das empresas, operadores, os terceiros também que nos ajudaram. Nós vimos com uma ideia de que o trecho pior era o trecho mais grave era o mais próximo da ponte, eram os casos ali próximo da Casa Buco. A gente sabia o que tinha acontecido
do lado da cabeceira da ponte, mas o lado de Veranópolis, em termos de tamanho das ocorrências, ele é maior, sabe? Esses escorregamentos que vêm por cima da via são maiores do que a gente encontrou do lado de Bento. E também no lado de Veranópolis existe uma extensão maior de pista danificada, pista descalçada, pista sem estrutura. Então, difícil dizer qual é o maior, mas ainda em termos de volume, o lado de Veranópolis foi o mais prejudicado. E foi bom que a gente conseguiu ultrapassar, a gente finalizou esse levantamento inicial e agora é partir a montar esses lotes de projetos para a contratação dessas obras, né? Participação do chefe de serviço do DENIT. Então, quando fala que não é a base, né? Parte oca do asfalto, popularmente falando, né? Então, isso também requer bastante segurança por parte das equipes de trabalho. Por isso, as equipes de trabalho apenas liberadas para esse trecho. Agradecemos. Isso aí. Agradecemos, então, ao engenheiro Adalberto Jurac pela disponibilidade. Lembrando que conversamos com ele a respeito da BR-470, principalmente aqui a nossa Serra das Antas. E quando falo nossa, é porque acho que é comum, né? A gente tem esse sentimento de pertencimento e de amor pela rodovia que nos leva a diversos lugares. Então, a gente agradece ao engenheiro pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco e desejamos um bom trabalho nesse período. Perfeito. A rodovia é essa que nós tínhamos acabado de recapear entre fevereiro e março. Tem trechos que não conseguimos pintar os dois bordos, pintamos um só, e aí a catástrofe vem e leva boa parte dela. Mas nós vamos reconstruir a 470, o governo federal está disponibilizando todos os recursos para isso, e vamos contratar esses projetos de reconstrução, vamos trazer a nossa BR-470 de volta e melhor do que ela estava. Isso é um desafio que a gente também está enfrentando, é um desafio que a gente vai correr atrás de buscar que ela venha ainda com esses viadutos, com essas contenções, com esses muros, com essas cortinas, que elas, ao ser reestruturada, ela esteja melhor do que era antes. Muito obrigado, o DENIT agradece, a gente continua sempre à disposição de vocês. Conversamos com Adalberto Jurac, superintendente ou engenheiro do DENIT, chefe de serviço aqui no programa No Ponto, que se estendeu um pouquinho na tarde desta sexta-feira, agradecendo mais uma vez também as colegas participando, a Alessandra Bernardi, que participando aí nesse bate-papo com o engenheiro do DENIT. Então, vai demandar mais um tempinho para termos aí primeiro os projetos e depois a rodovia e os trabalhos na rodovia BR-470. Temperatura em 11 graus.